Por que Campo Grande parou no tempo? Porque há 4 anos, esta capital que era tão próspera, tão alviçareira, tão acolhedora de novos moradores, que segundo as medições da época dos ex-prefeitos André Putinelli e Nelsinho Tradi, crescia uma aquidauana por ano e de repente paramos, estagnamos, crescemos negativamente, com pessoas vendendo seus bens e indo embora daqui, porque Alcides Bernal e depois Gilmar Olarte, posteriormente uma nova dose de Bernal, não tinham gestão. E sem isso, crescer é impossível. Porque tudo hoje em dia, com a rapidez dos computadores, do mundo digital, da internet ao alcance de todos, se interligam, se entrelaçam, se propagam na velocidade da luz, e nesse clima de rapidez não existe dó, piedade ou solidariedade. Tudo que existe é o chamado preto no branco, números frios, condições previamente estabelecidas, gerenciamentos imutáveis, silenciosos. Tudo é gestão e sem ela reina o caos. Os ex-prefeitos Bernal, Olarte, Bernal imaginavam que administrar seria tão fácil como falar em público, fazer caras e bocas, ir aos programas de rádio e televisão e prometer, imaginando que o povo tinha memória curta, o que é bem possível, só que hoje, sem gestão, nenhuma administração sai do chão e todas as promessas se tornam vazias, sem conteúdo e, portanto, mentirosas. Sem gestão, Campo Grande não decolou e não saiu do chão. A administração se transformou em algo fantasioso e impossível de ser realizado, porque administrar hoje em dia não depende deste ou daquele prefeito, precisa de gestão. Quando Marquinhos Tradi se elegeu prefeito, muita gente, principalmente a turminha do contra, torceu o nariz dizendo: esse aí não vai sair do chão. E o pior é que não estavam mentindo, estavam falando algo que na prática já tinham visto acontecer. Só não sabiam que o prefeito eleito conhecia e conhece agora cada vez mais o ingrediente que faltou aos seus antecessores, chamado gestão. E como ela acontece? A maneira mais fácil, mais cabocla de explicar, de fácil entendimento, é colocando as pessoas certas nos lugares certos, trocando as peças que não se encaixam e deixando cada um no seu quadrado, mas que, no momento de funcionamento, todas essas peças se transformem num corpo só, assim como se fossem membros de uma orquestra que se juntam para tocar uma sinfonia. E foi assim que, ao analisar em Campo Grande no chão como a encontraram, resolveram primeiramente diagnosticar as causas e os efeitos daquilo que pretendiam. E com um diagnóstico seguro, feito por técnicos, começou a grande mudança, apoiada pela imensa popularidade do prefeito eleito e pela mega capacidade dos técnicos por ele nomeados. O planejamento sobre nossa capital está impecável. Já foi analisado meticulosamente e nenhum erro foi cometido, necessitando pequenos ajustes para que esse imenso transatlântico, que é a cidade de todos nós, não pare
E assim começamos uma grande viagem de 4 anos, tentando recuperar o tempo perdido, desperdiçado, jogado ao léu, onde todos sofremos com os solavancos por falta de 2 ingredientes: planejamento e gestão. Como a cidade precisava sentir mudanças, primeiro foram ajustadas as intervenções iniciais, tapando buracos, ajustando os funcionamentos da saúde e da educação, e assim, juntando-se ao carisma do prefeito eleito Marquinhos Trade, começamos a navegar, saindo da borrasca em que fomos metidos pela má escolha de um governante indisciplinado, falastrão, incompetente e nada a ver com os princípios administrativos desta, que já foi a melhor e mais bela cidade brasileira para se viver e investir. E para quem perguntar se estamos indo no rumo certo, a resposta é positiva. Tiraram Campo Grande do cadastro da inadimplência, o CADIM, reabilitando uma cidade cujo nome foi sujado pelas más administrações que em 4 anos trocou 3 vezes de mão. Com o nome limpo, Campo Grande saiu do SPC da inadimplência e ficamos preparados para sonhar grandes sonhos coletivamente. E nesta semana chegou a notícia da liberação do programa Reviva Centro. Como nos desacostumamos a coisas grandes, jamais iríamos supor que teríamos condições de contrair um empréstimo como esse. 114 milhões de reais. Imaginem, 56 milhões de dólares para remodelarmos o centro desta capital, que, como tudo por aqui, acabou virando sucata, acabou virando pó, a ponto de Campo Grande ter virado um deserto na sua área central, pressionada pelos shoppings que canibalizaram o nosso tradicional comércio do centro. O resultado desse abandono foi lojas fechadas, estacionamentos desorganizados, ofertas de pontos a preços baixos, comerciantes desanimados com a falta de clientes e shoppings lotados. Até o Shopping Parque dos Ipês, que é famoso por não ter clientes, vende mais em algumas lojas que as lojas do centro da nossa capital. Andar à noite pela área central é um perigo. Ladrões, assaltantes, desocupados, drogados, falta de policiamento e, como tudo que é ruim atrai coisas ruins, prostituição. Essa anda na escuridão. E o centro de Campo Grande, depois das 6 da tarde, assume uma segunda personalidade. A vida bandida, a vida da violência, do perigo iminente. E o que o Reviva Centro vai fazer? Vai mudar essa história. Para mudar, precisa de investimento. E o investimento está aí, aprovado, pronto para ser usado pela administração do prefeito Marquinhos Trade, que vai dar uma reviravolta na área central desta capital. Dentro de pouco tempo, eu, você, as nossas famílias, poderemos sair à noite para ir ao centro, fazer compras, tomar lanche, sentar em bancos e bater longos papos, tudo com policiamento à nossa volta, lojas abertas, vitrines acesas, investimentos, compras, comerciantes satisfeitos,
proprietários de imóveis felizes com a valorização e tudo aquilo que foi sonhado lá no passado pelo arquiteto Jaime Lerner, que poderá sair do papel para a realidade. Quem deixou o centro em direção aos shoppings poderá fazer o grande retorno, a grande volta ao antigo lar, que é o centro desta capital. Tudo isso graças à gestão, ao planejamento, ao amor da cidade, compromisso com o povo, administração com pessoas capacitadas que pensam grande e no futuro. Futuro, aliás, que não tínhamos diante da hecatombe que se abateu sobre nossa cidade, nosso lar, nossa capital. E por que não posso cumprimentar o Marquinhos e toda a sua equipe? Eu, como a maioria deste povo, investiu, resistiu e acreditou nesse moço, que desde o primeiro dia não tem hora para estar trabalhando, sendo nosso gerente, sendo os nossos olhos e vontades na recuperação desta cidade que pertence a nós. E vamos, portanto, sonhar alto, com investimentos, realizações e volta aos nossos melhores dias. Portanto, um sorriso meu, seu, nosso, para essa administração que aí está, fazendo inveja para aqueles que não sabem administrar, para aqueles que apostaram no pior e não conseguiram e se frustraram. Como dizia tia Laura, praga de cavalo magro não mata cavalo gordo. Vamos em frente, gente, com otimismo, fé em Deus e pé na tábua. Marquinhos, conte conosco. Bom dia.